Ah, falou? Falaram pra você falar pra mim? Eu tava cantando pro lado assim, eu não posso cantar. Boa noite a todos. É uma alegria a gente voltar à nossa segunda palestra presencial aqui do Centro Espírita Amigos do Bem. E com um grande amigo nosso, que é o Diego, lá de Duartina, faz um trabalho maravilhoso de assistência a tantas pessoas. Eu convidaria vocês que não conhecem Duartina que fossem lá, Casa Maria de Nazaré, né, Diego? Trabalho fantástico de assistência, com cesta básica, alimentação de final de semana, dia de semana também, né, Diego? Depois, se quiser, o Diego conta mais um pouquinho para vocês. Então, eu gostaria de convidar todos para uma oração nesse momento. Já lembrando, para colocar o copo para fluidificar, no final a gente faz o passe para todo mundo. Até convidar o Diego, se ele puder fazer isso para a gente, quando terminar a palestra. Na oração final, já dá o passe. Mas a gente sabe que durante a palestra, o passe já vai sendo ministrado para todo mundo, né? Então, eu convido a todos uma oração. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, com a imagem de Jesus Cristo na nossa mente, ou com uma imagem da natureza, uma imagem que mais nos aproxima de Deus, uma imagem de uma cachoeira, de um campo, uma imagem de sua obra. E com essa imagem fixa em nossas mentes, a gente acalma os nossos corações e as nossas mentes, agradecendo a Deus primeiramente pela oportunidade de estarmos vivos mais um dia, pela oportunidade do trabalho desta casa de oração. Agradecemos a Jesus, nosso mestre querido, nosso mentor, nosso irmão mais velho, que com certeza aqui conosco está nessa noite, ao mentor da casa espírita, da nossa casa espírita, e a toda a espiritualidade amiga que vem trabalhar. Peço Jesus que abrace a todos os encarnados que aqui estão e que nos assistem, e os desencarnados também que aqui vêm para assistir, para aprender um pouquinho mais da sua palavra. E também peço para que todos coloquem um copinho de água aí do lado. Durante a palestra já vai fluidificando. As pessoas que têm alguém da família já vão pensando nela, mandando energia positiva de amor, de paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Diego. Vamos fechar no primeiro minuto, Fica à vontade. Eu já estou me sentindo Bacelli com esse microfone aqui já. Boa noite a todos. Uma imensa alegria de vir aqui no Centro Espírita Amigos do Bem, e em retribuição a tanta coisa que a gente recebe
dos nossos amigos aqui, do Alexandre e da Ana. É uma parceria que vem se fundando cada vez mais em princípio da doutrina, na manutenção da base dela, que é praticar o bem, a caridade com amor e ainda propagar as notícias, as boas novas do Espiritismo entre a sociedade com o fim de querer consolar as pessoas. E o tema que foi sugerido hoje foi exatamente esse, a consolação, o trabalho da carta de psicografia, pelo qual hoje nós atendemos não só em Duartina, mas lá em Neves também, em alguns outros poucos lugares. Devido ao tempo nós não conseguimos mais viajar e atender como era antes da pandemia. Devido à pandemia, acabou por desfazendo a equipe, as pessoas precisaram não mais trabalhar na editora, precisaram procurar emprego realmente, né, para lutar, e acabou que nós firmamos o trabalho e o atendimento apenas nas nossas casas, que é ali em Duartina, na Casa Espírita Maria de Nazaré, e lá na Gabriel Martins. A gente vai falar um pouco hoje da faculdade em si da psicografia, um pouco sobre o trabalho das cartas, da maneira que nós realizamos. Que fique claro, existem tantos outros trabalhos por aí e nem todos são feitos da mesma forma. Vamos dizer assim, não há um roteiro, uma receita, um padrão que a psicografia só funciona daquela maneira. Não é comum, não é estranho, né, nós ouvirmos falar tantos nas nossas sessões, na própria apresentação da sessão de entes queridos ali do Duartina, e tantas vezes o Alexandre já fez apontamento disso, das cartas pela internet, das mensagens que as pessoas colocam à venda por aí. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Usamos sempre aquele exemplo do médico, tratando daí uma mãe, um pai em busca da saúde do filho. Quando nós vamos levar nosso filho a um pediatra, por exemplo, a um médico, nós sempre procuramos o melhor, procuramos conhecer qual médico nós vamos levá-lo. Então, quando o nosso filho está no plano espiritual, com a mediunidade também não pode ser diferente. Nós temos então que procurar saber, conhecer quem são os médiuns, quem é essa pessoa que vai mediar o amor entre eu e o meu filho, o meu ente querido. Então, por isso que nós sempre orientamos que procure saber, conheça o trabalho, para depois realmente ir atrás. Dê um tempo, dê uma pesquisada, estude conhecer a vida desse que está se prontificando a trazer a consolação. Uma vez que eu uso o exemplo de um casal de amigo nosso, a filha retornou para a pátria espiritual, o Alex e a Andréia, e eles passaram pela experiência desses médiuns aproveitadores. E a frase que ele usou naquele dia, que ele recebeu uma carta que ele logo identificou como nada verdadeiro, além da própria página da rede social da filha, ele falou que ali a filha dele morreu novamente. Então, o trabalho da psicografia é algo muito sério. Ele precisa ter um respeito muito grande, porque nós estamos lidando diretamente com a vida, com a dor das pessoas. São pessoas reais. A psicografia, embora Kardec classifique ela como a faculdade primária, né? A faculdade básica da mediunidade, a psicografia de mensagens, de livros, de orientações, de mentores, ela é totalmente diferente da psicografia das mensagens de entes queridos, as famosas cartas consoladoras. Então pode se caracterizar como as faculdades especiais. Especial não no caráter de que o médium é um ser à parte, quem recebe carta é mais evoluído, quem recebe livro, mensagens é menos preparado de forma alguma. O que mede a qualidade do médium é sua moral e não a sua mediunidade. Uma vez que nós temos pessoas com uma moral elevadíssima, um padrão assim admirável, né, de vida, e não possuem uma faculdade mediúnica expressiva. E tantos outros que têm uma faculdade mediúnica realmente expressiva, né? Realmente forte, que tem uma moralidade muito baixa e acaba praticando maus atos, mau uso da mediunidade, levando a vida dessas pessoas até chegar a perda da própria esperança. Uma vez que eu tirando a fé dela, a possibilidade dela ir atrás de uma notícia do seu ente, de trazer ali o recado, obviamente ali eu já estou condenando a fé dela. Eu posso estar colocando fim à vida dela.
porque, né, não é raridade aparecer pessoas na psicografia e assim que elas recebem a carta, elas dizem para nós ali, ao ler a carta: foi a última tentativa minha. Daqui eu já estava pensando em sair e me matar. Agora, com a mensagem, tudo se refez. Então, nós estamos trabalhando com a dor real das pessoas, a necessidade dela real das pessoas. O Newton usa uma expressão que nós trabalhamos como um advogado de Deus. Porque quando a pessoa devolve o seu ente para a pátria espiritual, principalmente no caso um filho, né, que é uma dor mais expressiva, tenho certeza disso pelo convívio que eu tenho com essas mães, todos estão revoltados com Deus. Ninguém está feliz com Deus, ninguém está admirando, agradecendo pelo momento, pela aprovação que está recebendo. Todos estão passando por uma situação, estão questionando Deus, questionando a fé, questionando a própria vida, o universo. Por que uma dor tão grande está assolando a vida dela? Então, nós, através da faculdade, através do bom uso da mediunidade, nós podemos ali manter a fé dessas pessoas, aumentar a esperança e ela poder ali tocar a vida dela com a saudade, lógico, mas sem o sofrimento, que é algo que acaba corroendo a razão das pessoas e muitos delas optam por tentar desistir da vida. Mas nós sabemos que a vida é algo que não dá para fugir dela. Então, na questão da carta, muitas pessoas perguntam como que é feito, se pode ser feito à distância, se tem que estar presente, se tem que fazer ficha, se não tem que fazer ficha. Vamos passar o nosso roteiro. O Alexandre outro dia até pediu uma ficha nossa lá para postar para vocês, porque as pessoas perguntavam o que tinha nessa ficha, o que era. E nós sempre orientamos as pessoas antes da sessão para não contar nada. Simplesmente responda o que está pedindo na ficha. E são as informações básicas daquele pelo qual você busca a mensagem. Ali não tem nada demais. Se é o nome completo, idade, nome do pai, mãe, se tem filhos ou não e a causa do motivo do desencarne. Então, apenas isso. Essa ficha não é preenchida nem conosco, é preenchida à parte com as pessoas que nos ajudam ali, os trabalhadores da casa. E depois disso é passado por uma triagem conosco, onde nós confirmamos esse dado. Nós costumamos dizer que essa ficha é a autorização que a família nos concede para que nós recebamos uma carta. Uma vez que nós, acredito que não tenha o direito de sair recebendo mensagens aleatórias e entregando para as pessoas. Nem todo mundo quer receber uma carta. Nem todo mundo tem essa vontade, tem essa crença ou sequer busca a possibilidade de uma mensagem, uma comunicação do seu ente. Muitas vezes a pessoa teve um mau convívio com o seu ente e de repente nós recebemos uma carta e acaba criando um constrangimento ali. O Newton uma vez contou uma história para mim. Eu, como sou estagiário dele, né, eu estou protegido de cometer essas gafes, né? Mas ele comentou que uma vez ele recebeu uma carta e a carta veio com endereço. Isso, se eu não me engano, foi no Mato Grosso. Se não me engano, também foi em Campo Grande. E ele recebeu a carta e foram atrás, todo mundo empolgado, que tinha o endereço do doente. Chegaram lá, falaram: olha, o seu pai, era o pai do rapaz, o seu pai escreveu uma carta, né? Aí chegou falando: mas meu pai morreu, né? Falou: sim, é que eu sou médium e tal, não sei o que, assim, explicou a situação. Aí o rapaz falou, mas meu pai me abandonou quando eu era criança, sumiu e nunca mais quis saber de nós. Eu não quero saber dele, não quero saber de carta nenhuma. Então, por esse motivo, a gente evita esse tipo de situação, receber cartas sem o preenchimento da ficha. Salvo aqueles que já estão há um tempo junto do trabalho, já conhecem, já confiam nos médiuns, conhecem o trabalho, sabe como é feito, sabe que não tem picaretagem, sabe que não tem outra intenção senão a da consolação. Aí esses sim, muitas vezes acabam por receber a carta mesmo sem fazer ficha. A Odila, no caso, tem uma história bem bacana que aconteceu, o neto em Duartina também, de eles chegarem na sessão e não colocarem a ficha do ente querido, mas pedir por pensamento, pode-se dizer. O neto falou para mim nessa última sessão que ele não fez ficha, mas estava louco de vontade de que a mãe escrevesse. E ele falou: olha, se você for escrever, seja pela sua vontade, né, e pela autorização do plano espiritual. E a mãe relata na carta lá que fala: atendendo ao pedido do seu coração, eu estou escrevendo essa carta.
E teve um outro fato bem legal também, que a Odila, numa sessão em Neves, bem cheia de gente, ela tinha feito a ficha do marido, dobrou e pôs na bolsa. Falou, não, eu vou deixar para as mães, para as pessoas que precisam receber. E o marido vem e fala para ela que ele estava escrevendo em benefício e em mérito do amor que ela estava cedendo às pessoas que estavam ali. Então são pessoas que já conhecem o nosso trabalho e acabam recebendo sem essa ficha. Do mais, a gente... Verdade! É mesmo? Eu não sabia. Tem mais acontece umas coisas nas sessões que a gente nem sabe, né? Nesse final de semana... Aí estão relatando aqui, não sei se o microfone pega vocês, mas o Alexandre em 3 situações? Não, em uma delas. 3 vezes passada. Lá na sessão em Duartina também não fez ficha e recebeu carta. Muito bem. Mas são pessoas que conhecem o trabalho. Coisas que a gente vai descobrindo com o tempo. Nesse final de semana eu estava na casa de uns amigos e começaram a me questionar, como todo lugar que eu vou as pessoas ficam perguntando sobre espiritismo, sobre doutrina, sobre psicografia. E aí a pessoa falou para mim, você não vai nem lembrar, mas lá atrás, quando você começou a frequentar a casa espírita, assim, você recebeu uma carta do meu primo. Eu falei, realmente não lembro. Eu acho que eu tinha na época 16, 17 anos. E numa sessão que eu fui, ele falou que eu estava sentado lá, catei os papéis, comecei a escrever e assinei, era o nome do primo dele que tinha tirado a própria vida, alguns anos antes. E ele falou que aquela carta fez grande valor na família, mas isso aí foi casos específicos, uma reunião próxima ali com as pessoas próximas também, com capacidade de aceitar. Eu não teria ali recebido essa carta se não fosse permitido isso, certo? Então nós passamos ali, depois dessa primeiro contato que as pessoas passam, elas vão até nós, no caso nós, eu sempre refiro eu, o Newton e a Carol, porque nós trabalhamos juntos, e passam por uma pequena triagem. Quem já participou sabe que não é questionado nada, só confirmamos os dados, uma questão ou outra ali para esclarecer. Muitas vezes a ficha está preenchida errada e a informação vem que a ficha está errada, nós corrigimos e conferimos com os entes, e nós sempre pedimos às pessoas, não fale, deixe que o espírito fale. Porque isso pode comprometer a própria expectativa da pessoa. Muitas vezes ela chega lá e começa a contar a história, como foi, e depois, se o espírito gostaria de falar sobre aquilo e comenta na carta, gera aquela dúvida. Fala, mas isso daí foi eu que falei, por isso que está na carta. Então começa a gerar suspeitos sobre coisas que não são necessárias. Então nós sempre pedimos para que não fale nada e ali deixe com o espírito e com os médiuns. Esse contato que nós temos com as famílias são a recepção dos fluidos, do amor que possui o ente com o desencarnado, com a família com o desencarnado. Por quê? A quantidade de pessoas que há no plano espiritual, segundo o próprio André Luiz, é cerca de 3 vezes a quantidade de pessoas encarnadas. Então nós baseamos aí, eu sou horrível de matemática, né? Se são 8, vamos arredondar para 10 para ficar mais fácil a conta, seria 30 bilhões de pessoas, então seria 30 bilhões de espíritos. Não dá para conhecer todo mundo. Não dá para saber quem que é o José, quem que é o João, quem que é a Maria, quem que é o Pedro. Então, a família conhece. Aquela ligação de preencher a ficha, você automaticamente já conecta com o pensamento no seu ente querido. E ele, através dos mentores que estão ali da organização da sessão, vai ser convidado a vir trabalhar. Então teve um caso também de espíritos que chegam lá, as notícias que vem, um rapaz ele foi colocado num asilo pelo filho e o filho foi pedir a carta. E chegaram lá, o Dimas foi atrás dele e falou, olha, está tendo uma sessão assim, um trabalho, você tem a oportunidade de ir lá e escrever para ele. Ele falou, não vou escrever nada não, eles me largaram no asilo, nunca foram atrás de mim, agora quer carta. Então, esse fluido pelo qual nós recebemos ali é o que intermedia, o que facilita materializar ali o sentimento, o amor, nos facilita identificar o espírito, porque uma vez que o amor que há entre os entes são inegáveis, né? A família própria reconhece nas palavras, reconhece nas expressões, muitas vezes, então é onde a gente consegue similar uma coisa com a outra e traduz pela mensagem. A Lúcia, da última vez, participou conosco também, ficou na mesa com a gente, ajudando a tirar a página, pôde até cantar com a gente também, né? Então, ela também tem a capacidade de explicar porque participou na mesa. Muitas pessoas ficam,
questionando por que o meu celular, da mesma forma que está aqui desligado, ele fica no canto da mesa. Por que está com o celular lá em cima? Por que fica com a mão na cara? Por que isso? Pensa você ficar 4 horas escrevendo com a cabeça baixada. Então a mão é um apoio para não travar o pescoço, é uma maneira de a gente sobreviver, porque as pessoas querem criar o médium da psicografia como um Jesus para pôr na cruz, né? Simplesmente para matá-lo, né? Como vocês conseguem, você estava cantando a música de Maria e psicografando ao mesmo tempo. Ana... Você se emocionou com a música, quando começou a música de Maria, e você falou, eu não vou aguentar essa música não é demais, você cantou, chorou e psicografou. São curiosidades da psicografia, né? A Ana está relatando aqui que durante essa última sessão em Duartina, começou a cantar uma música de Maria, que eu gosto muito, e eu falei para ela, não, nem lembrava disso, agora que você falou que eu estou lembrando. Eu falei para ela, falei, nossa, eu não vou aguentar, agora eu vou chorar. Eu comecei a cantar enquanto escrevia e chorei. Então, e nisso a gente presta atenção nas palestras também. A última vez a Jamile fez uma palestra, eu comentei com ela, falei, nossa, adorei sua palestra, né? Foi muito bacana e tal. Aí ela falou, mas vocês escutam? Eu falei, sim, gente, tá ali, né? Então temos que escutar, né? Então nós temos um ouvido para o espírito, o outro para o ambiente, né? Prestar atenção nas palestras, no que acontece em si, na Louise que cantou aquele dia que acabou por me emocionar, porque nós ainda estamos ali, somos seres vivos, né? Embora um pouco desdobrado para dar espaço para o espírito se manifestar, nós ainda estamos ali conscientes, ou porque nós temos que ter a consciência. Isso é mais uma prova do trabalho, sim. A manifestação do Espírito passa diretamente por nós, né? Chico Xavier escrevia com as 2 mãos, uma carta a cada mão. E deveria conversar com as pessoas ao mesmo tempo ainda, né? Então, são assim, particularidades, onde nós vemos que a faculdade da carta realmente, ela é um pouco à parte das outras comuns, como nós falamos lá no começo. É preciso muita dedicação, muito estudo, uma correção realmente da vida, na questão da parte moral, da ética, porque nós vamos ali lidar unicamente com o amor, unicamente com a consolação. E não dá para mim tentar transmitir amor, transmitir consolação para as pessoas se eu não tiver isso na própria vida, no meu próprio dia a dia. A minha vida foi corrigida de 180 graus o rumo que ela tomou com a psicografia, do dia que eu conheci o Newton, do dia que antes desse dia aconteceu várias coisas que já me levava a esse caminho. E aí no dia que eu conheci ele, através de uma mensagem do Dimas também, tudo pegou o rumo, né? E a partir dali eu precisei me modificar para poder me adequar ao molde que o trabalho exige. Então, por isso que a gente fala sempre, conheça os médiums, porque através do que eles exemplificam, através daquilo que ele demonstra ser, não demonstra ser, daquilo que realmente ele é, né? Porque muitos demonstram ser puros, demonstram ser santos, e nós tentamos ser o menos possível, para que as pessoas se sintam próximas a nós. Aquela oportunidade que eu tive de falar sobre Chico Xavier aqui, eu falei realmente isso. Falei, Chico Xavier, ele se minimizava ao máximo, ele quase que se ajoelhava para ficar no mesmo nível das pessoas, à mesma altura delas. Então, eu falo que muitas coisas que contam das histórias de Chico, como alguns perrengues que ele passava assim, emocionais, eu enxergo como as parábolas de Jesus. Histórias que servem para que a gente consiga nos aproximar, nos ficar assim, entender como um ser humano, como parte orgânica a mediunidade, e a parte sentimental, o amor, o afeto, é o mesmo para todos. Então o médium não é um ser da parte, todos esses médiums que chegam e entregam um cartão para você, falando, sou um médium. Você não perguntou nem o nome, a pessoa já se apresenta, né? Nós temos muito isso, toda sessão aparece alguém, não discriminando ou desprezando as pessoas que buscam isso daí, mas nós vemos que a maioria vai pela vaidade. Eu sempre falo que eles enxergam na sessão um glamour, porque o médium está ali, está na frente de todo mundo, está chamando atenção, está trazendo energia, está fazendo mãe chorar, está promovendo aquele lugar maravilhoso. Então as pessoas falam, nossa, eu quero isso para mim, quero ser médium, quero psicografar, quero tirar foto, quero escrever livro, quero autografar livro. Só que fazer o que o médium precisa fazer, até tudo isso, nem todos querem. As pessoas chegam em mim, chegam na sessão, eu sou médium, eu escrevo carta também. Eu falo, você estuda? Aí a pessoa fala, eu fiz Coen.
Com todo respeito ao Coen, mas é um curso de orientação mediúnica e não de formação. Coen não forma médium, não cria médium, ele orienta. Uma coisa que nós temos, eu e o Newton, na ajuda, lá na Casa Espírita, no grupo de estudo, nós sempre falamos para as pessoas, nós não nos preocupamos com a mediunidade das pessoas. Quando alguém vem na Casa Espírita e fala, eu sou um médium, tá, beleza, vamos estudar. Não, mas eu sou um médium, tá bom, vamos estudar. A mediunidade é sua já. Agora, a orientação, a moralidade, a sua formação é o que nós precisamos trabalhar. A mediunidade, ela vai andar junto. Então, nós não precisamos querer formar a mediunidade na pessoa, querer forçar, querer desenvolver a mediunidade em alguém. Nós sempre perguntamos, estuda. Eu não estudo. Eu falo, então, começa a estudar, começa a se formar, começa a fazer as coisas. Nós sabemos que Chico Xavier, por exemplo, ele escreveu durante alguns anos mais de 2.000 páginas e de treinamento. Que seria isso? É o filtro. Ele estaria ali alinhando a comunicação entre ele e Emmanuel, a comunicação entre ele e o plano espiritual, para que na hora do trabalho efetivo ele interferisse o menos possível. Para isso há o treinamento, um desenvolvimento, esse filtro, esse trabalho que precisa ser feito com muita dedicação. Eu, como tive o apoio do Newton, o Newton lá atrás teve o apoio do Bacelli também, o Bacelli teve o apoio do Chico, então todos nós passamos por uma formação, por esse trabalho de desenvolvimento, mas a faculdade já estava em nós. Como eu disse, a primeira mensagem que eu escrevi, nem lembrava dela, eu tinha 16 anos. Depois teve outras, só que o intervalo era grande porque eu não me dedicava, não trabalhava realmente com isso. Como hoje nós trabalhamos e recebemos uma quantidade expressiva de mensagens na carta. Mas para isso precisou muito empenho, muito trabalho, foram alguns anos sem dormir praticamente, ainda continuo, porque estuda todos os dias, as pessoas falam, nossa, você sai da sessão e vai para casa descansar. Não, eu vou para casa e vou estudar. Aí eu até desligar da sessão de toda aquela energia, eu continuo alimentando o meu conhecimento para que fique mais fácil. O médium ele precisa ter conhecimento. Como Kardec fala, não se ensina física avançada, matemática avançada a um aluno do primário. Da mesma forma que se eu for conversar com um espírito que é mais adiantado do que eu, ele vai sofrer para falar comigo. Porque eu sou uma taipa, né? Então até ele conseguir me explicar o que ele vai falar, já tomou metade da sessão. Então precisa de um preparo mínimo, de um conhecimento mínimo das coisas, principalmente da parte espiritual, para que transcorra a mensagem, para que venha a informação que essa pessoa deseja falar com seus entes. Então é preciso o preparo do médium, é preciso o estudo, a dedicação, quase que uma devoção a se prontificar a esse trabalho. Não é simplesmente pegar, sentar, catar uma caneta, procurar uma família que perdeu alguém, saber o nome, escrever e assinar embaixo. Existe muito mais por trás disso. A carta ela tem a função óbvia de consolar. Só que muitas pessoas estão ali e elas precisam na consolação identificar com o seu ente. Não é só escrever mãe, estou vivo, estou bem, obrigado. Ou tantos outros dessas pessoas que transmitem pela internet, a gente vê que é uma lástima. A carta, se chacoalhar ela escorre sangue. Que consolação isso traz para uma família? Um filho que tirou a própria vida, por exemplo, ele narrar como que foi o sofrimento dele. Um outro que sofreu um acidente, ele bateu o carro e contar como que foi o acidente, o barulho, os estilhaços, tudo. Não tem propósito de consolação. Isso simplesmente é sensacionalismo, né? Não tem fundamento para a carta. Então nós precisamos, naquela identificação dos fluidos, trazer a mensagem que o ente quer falar com carinho com as pessoas. Nós temos um filtro, cada médium é um filtro e cada carta ela vai ter as particularidades de cada médium. Vai ser por quê? Porque nós não vamos transcrever exatamente as palavras, algumas sim, algumas expressões, algumas gírias, mas se vem um espírito que falava cheio de gírias e cheio de palavrões e ele vai chegar a falar dessa maneira comigo, eu não vou escrever aquilo que ele está meditando, eu vou polir as palavras para que a família possa acessar. Então, e ela vai conseguir identificar nos pequenos detalhes, em alguma coisa que o ente
mencione na carta algumas coisas do dia a dia. Nós sempre falamos que as cartas elas não têm a função de vir contar o que vocês estão fazendo aqui e muito menos contar o que vocês já viveram. Ela vem contar o que eles estão passando lá. Eles vêm nos darem a notícia da vida deles como é hoje. É a mesma coisa de toda vez que eu for falar com a minha mãe, eu mudei de cidade, mudei para longe. Eu vou mandar mensagem para minha mãe e falar: mãe, aquele dia em casa eu fiz isso, isso e isso. Você lembra? Ah, lembro. E aí, como é que tá? Não, mas você lembra aquele outro dia aí, aconteceu isso? Então, se eu fosse buscar notícias de alguém, obviamente eu gostaria de saber como ele está lá. E não só de saber que ele tem a certeza que ele lembra de mim, que ele lembra é certeza. Lá no livro dos médiuns, lá, quando ele começa a falar, logo no início, que para haver essa consciência, essa extensão da vida, de o ser manter a sua individualidade, ele precisa saber quem ele é. Porque se fosse pelas penas ou pelos gozos futuros, não teria motivo dele sofrer ou receber benefício se ele não tivesse a consciência, não soubesse o porquê que ele estava ganhando ou o porquê que ele estava sofrendo. Então, obviamente, que essa individualidade todos carregamos para lá. Então, nós não precisamos achar que ele chegou lá e se transformou num anjo, se virou santo, tantas outras coisas que a gente chega a imaginar com a passagem dos nossos entes para a vida espiritual. Tá? Então, durante esse trabalho, são longas horas de atividade, a gente evita ao máximo sair do lugar, sair do salão, ficar fora da vista das pessoas. A gente vai comer, a gente come no meio de todo mundo, café no meio de todo mundo, faz o atendimento no meio de todo mundo, para que as pessoas se sintam ali seguras, né? Porque, como nós sempre relatamos, existem tantas pessoas praticando o mal diante disso, porque não tem coisa mais fácil do que você furtar a ingenuidade de uma pessoa, de uma mãe com dor, de alguém em desespero. E através disso pode-se ter tantos outros benefícios no futuro. Nós temos aí notícias atrás de notícias desses médiuns com tantos milhões de seguidores aí. Estelionato, um monte de situações deprimentes pelo qual eles vão corrompendo as pessoas através da dor. E muitos, só para aproveitar, muitas às vezes nem ganham dinheiro, eu sempre falo. Às vezes é pelo aquele assunto que você falou da vaidade mesmo. Sim, também. Você é vaidoso, às vezes nem Temos. No intuito de ganhar nada, não. Com certeza. O famoso glamour, exatamente. Tem tantas pessoas que querem chegar ali e se colocar na condição de médium como se o médium fosse um ser sobrenatural, fosse um ser à parte, mais evoluído, e nós já resumimos aqui que não. A mediunidade, para quem gosta de ler André Luiz, nós temos um livro também que está na editora agora, que vai sair sobre mediunidade, que é fantástico. O livro da Clara, o Newton leu ele, falou que é um conteúdo muito bacana e principalmente que os médiums não vão gostar de ler, porque ele cobra muito da moralidade, coloca a mediunidade na simplicidade como um fator natural do ser humano. Nós vemos lá que todo mundo tem um pouco de mediunidade, mas nem todos somos médiums. O exemplo que eu uso mais fácil é o da nossa visão, porque a mediunidade, vamos resumir na nossa glândula pineal. A nossa glândula pineal é como se ela fosse uma antena, um captador de ondas, ou seja, essas ondas são os pensamentos, as energias do plano espiritual. Através dessa captação, há uma distribuição para regiões do nosso cérebro, onde elas se manifestam através de nós, seja na psicofonia, na psicografia, seja na manifestação, até na obsessão. São todos através dessa glândula. E eu comparo ela com os nossos olhos. Por exemplo, o Alexandre está aqui e está sem óculos. Para vir aqui, eu preciso de óculos. O meu olho é igual ao olho dele, só que ele enxerga melhor que eu e eu necessito do óculos. Da mesma forma é a pineal, todos têm, porém umas têm uma capacidade de absorver mais, outras nem tanto. Então o médium que tem essa capacidade de sentir mais as energias, de filtrar, de interpretá-las, de decodificá-las, ele tem uma mediunidade mais expressiva. A sua faculdade, ela se expressa com maneira muito mais intensa do que os outros, do que os demais. Agora, os demais têm uma percepção, às vezes têm uma visão, mesmo que seja repentina, de um ente. Tantas pessoas já ouviram as histórias do vô e da avó. Tinha uma assombração em tal lugar, fulano viu tal espírito, Maria, o Zé morreu e a Maria viu o Zé dentro de casa. Então, são o quê? São relatos da vida espiritual. Nada mais é do que traços da mediunidade no ser humano. Então, o que nós temos que entender é isso, que a mediunidade ela é parte nossa. É comum de todo ser humano, assim como a visão.
Tem pessoas que não enxergam nada, mas não deixam de ter olhos. E tem pessoas que não sentem nada, mas também não deixam de ter a sua glândula pineal. Então, da mesma forma eu falo para as pessoas, não dá para catar uma pessoa que tem essa cegueira já de nascença, que não tem o desenvolvimento da parte dos nervos oculares que possa vir a filtrar a luz, essa pessoa chegar a enxergar em vida. Ainda nós não temos meios de fazer um transplante de olho que a pessoa chega a enxergar. Da mesma forma, nós não temos como fazer um transplante de pineal ou um tratamento nela que vai desenvolver um médium. Então a mediunidade ela já nasce com a pessoa e aí ela vai se desenvolvendo de acordo com que a pessoa se esforça. Nós progredimos através do nosso esforço. Jesus, tudo que Jesus passa dos ensinamentos dele, ele pede de outra maneira. Ele te fornece, mas ele te exige. A Clara, na semana passada, fez um pensamento, é um trecho de um livro também, só que aí eu achei tão maravilhoso, é tão legal isso, que a gente vê quanto que nós somos médiums realmente. Então, uns pensamentos tão bacanas, na hora que a gente fica assombrado e nunca pararia para pensar aquilo, né? E durante um capítulo, ela pegou e narrou para mim, eu estava discutindo com ela o capítulo ainda, que eu ia escrever. Nós tínhamos o tema e eu conversando sobre. Aí ela pegou e falou para mim, deu uma passagem de Lucas, do paralítico lá em Cafarnaum, que eles vêm, Jesus estava dentro da casa de Simão Pedro, eles vêm carregando uma cama com um paralítico, uma multidão de pessoas, e Jesus estava lá dentro. E eles pegam, não tendo como entrar pela porta devido à multidão, eles arrancam algumas telhas, descem a maca até lá dentro e Jesus pega ali, fala para ele, né, seus pecados estão perdoados, ainda para dar uma cutucada nos fariseus que estavam ali, os narigudos, né, eu falo que o espiritismo hoje é cheio de fariseu, né, e aí ele pega e fala isso daí e acaba provocando, e a pessoa no final das contas levanta lá, cata o colchãozinho dele e vai embora. E aí ela falou para mim, você acha que Jesus, com toda a sua bondade, com todo o seu amor, com tudo que ele poderia fazer, ele não podia ter levantado de lá fora? Tinha que fazer as pessoas virem se trombando aos ombros, arrancar uma parte do telhado, descer com a cama lá dentro para ele chegar e falar, levanta. Você acha também que com esse poder magnético, com essa movimentação de energia que ele tinha, ele já não poderia ter falado para a pessoa levantar lá fora? Falou, você que está aí no fundo, pode levantar e voltar para casa, está resolvido do seu lado. Poderia, só que ele exigiu das pessoas, para que elas fossem até lá dentro para receber. Então nós precisamos sempre fazer algo para ter em troca. Nas passagens do Evangelho, está sempre lá, buscais e achareis, mas nós precisamos buscar. Se eu não for atrás, eu não vou conseguir receber. Da mesma forma a carta. Se eu não for atrás da mensagem, se eu não for lá, chegar cedo, preencher a ficha, participar da sessão, ficar ali, não vai receber. Só ficar em casa, hoje eu não vou mandar meu nome pela internet. E a gente pede, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. O texto da Casa Espírita Maria de Nazaré está lá. Não envie dados antes da sessão para ninguém. Nem por WhatsApp, nem para alguém que se diz trabalhador da casa, para ninguém. Chega lá, você reservado, conversa com as pessoas, passa pela triagem da maneira que ela é, que isso vai te assegurar de um trabalho bem feito. Tantos outros aí falam, dia tal vai ter sessão de psicografia, quem tiver interesse, manda o nome do ente para nós. E aí depois acaba por ser enganado, né? Eu assisti uma palestra com o Guilherme Velho e ele relatou um caso lá de um grupo de mães que tinha as páginas da internet e falou, arranca tudo e vamos na sessão. Aí fez o grupo, tiraram tudo da internet e foram para a sessão. Chegou lá, uma mãe recebeu. Aí falou, nossa, então tem alguma coisa. Essa mãe tinha voltado a página na internet com medo de ir lá e não receber a mensagem. Então a pessoa se coloca em enganação. Ela se promove a ser enganada, atapiada. E o Evangelho, ele diz lá, né, Jesus, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então o Evangelho, a consolação, ela só vem através da verdade. Não adianta a gente querer ficar se enganando. Muitas pessoas falam, já falaram para mim, declaradamente, essa vida que você leva, essa busca por espiritismo, essa coisa de carta, é tudo coisa da sua cabeça, é tudo coisa que te faz sentir bem. Eu falei, olha, realmente faz. Me faz sentir muito bem, me faz sentir esperançoso, me faz sentir grato, me faz sentir resiliente a tudo. Por quê? Porque se eu tenho a certeza de que eu não morro, que eu não sou unicamente esse ser de carne aqui, eu posso ampliar a minha consciência sobre o que é realmente a vida.
Eu posso ter uma força muito maior sobre qualquer problema que eu venha passar. Por mais, hoje eu tenho essa convicção. Se eu chegasse a devolver um dos meus filhos, com certeza eu ia sentir uma saudade imensa deles. Imensa deles. Mas em momento algum eu ia cair em contradição com o meu modelo de fé. Eu ia questionar a Deus da vontade dele perante a minha vida, perante aquele caminho que ele está escolhendo a mim. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque esse modelo de fé, o Espiritismo, a consolação, o Evangelho, que eu sempre falo para as pessoas, o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho. O Evangelho, ele nos permite essa possibilidade de nos manter confortáveis, consolados e sempre mais fortes do que as nossas aflições. Então, diante desses momentos de dores, essa pandemia arrebentou com a gente, colocou nossos questionamentos em tantos pontos, só que ao mesmo modo ela vem traduzindo muito mais ainda a doutrina espírita e o Evangelho. Então, porque sem as orientações de Jesus e sem as reflexões de Allan Kardec, eu não teria uma vida feliz, uma vida pelo qual eu busco cada dia me oferecer mais para os outros. Não estou falando isso querendo me envaidecer ou me promover, mas eu vejo isso em todas as pessoas que chegam também na casa espírita, movidas através da dor, através desses flagelos. Tantas e tantas mães chegam na casa espírita pensando em suicídio e tempos depois, através das mensagens, através dessa promoção de amor que a psicografia traz, essas pessoas começam a montar projetos sociais, começam a ajudar novas famílias, começam a ajudar novas mães, começam a compartilhar das experiências dela em favor do benefício do próximo. E isso é exatamente o Evangelho, onde Jesus nos pede o maior mandamento: amai ao próximo. Ele não pede, como diz Emmanuel e Chico Xavier, que nós subimos o Monte Everest, que nós corremos uma maratona, não pede nada, não pede que a gente construa um império, só pede para a gente amar. E quando nós entramos nessa convicção de que Jesus é esse caminho de libertação, que o Espiritismo é essa válvula de tranquilidade que a gente tem que ter perante todas as aflições, nossa vida realmente começa a ficar mais leve. Então, chegamos aí aos nossos 50 minutos? E aí então, que eu estou olhando ali no relógio atrás de você e eu acho que já bateu o tempo. Mas, enfim, tem pergunta, alguma coisa? Não, mas eu não. Eu acho que é importante, só tem uma pergunta aqui que fizeram, já passei as informações da casa e tal, mas foi uma pergunta, inclusive, que já fizeram para a Ana também. Isso eu acho que seria importante vocês falarem. Muita gente, e aí o risco do vínculo com o médium, ou da glamorização, ou de transformar o médium no ídolo, de que o ente querido tem vínculo com o ente querido, e não com o médium. Porque tem muita gente que fala assim, não, mas eu só vou lá em Guartina porque minha filha só vai dar mensagem pelo Newton. Nossa! Então acho que isso vai ser importante. Como é? Isso foi falado pra mim lá na carta. Mas se for pra Uberaba, eu vou receber através... Nós conversamos isso hoje, eu e o Newton. Hoje à tarde. Ele me ligou e a gente estava falando exatamente esse assunto. Porque nós conhecemos vários médiuns aí que trabalham com uma qualidade, com moral, com amor realmente, não um trabalho puro. Bacelli, o Henrique, tem o Newton Souza, o Alaor, o Newton Stuck, a Carol. Não vou falar eu. Mas são assim, pessoas que nós temos confiança no trabalho que se expressa. Aí as pessoas ficam perguntando, mas se eu for lá vai receber, se eu for no outro não vai receber, se eu for em Duartina com o Diego, ou se eu for lá em Uberaba com o Bacelli, o espírito vai dar conflito, o médium vai ficar enciumado? De forma alguma. O médium é sempre um mecanismo pelo qual a mensagem vai se passar. É sempre, como eu falei lá atrás, né? Vai ter as particularidades do médium, sim, na mensagem, ao traduzir ao pensamento que o espírito quer manifestar ali, mas certamente as expressões, o reconhecer do ente vai ser igual em todos os fatos. No nosso caso, como nós trabalhamos em 3, a nossa sessão tem eu, a Carol e o Newton, acontece muito disso. Por quê? Não é que o espírito tem mais sintonia com o Diego. Eu gosto de receber carta do Diego porque tem assinatura. Eu gosto de receber carta da Carol porque tem isso, aquilo. Eu gosto de receber carta do Newton porque o Newton é o principal e ele tem mais capacidade.
Não. O espírito é o mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado no nosso trabalho para manter a individualidade do espírito e não a nossa. Porque muitas vezes eu posso colocar a minha vaidade em cima e colocar um monte de coisa na carta que o espírito já foi embora e eu continuo escrevendo. Ou de criar, eu acho que é preocupante nesse sentido. Eu falei para ela quando essa senhorista, a pessoa que conhece a gente que acabou criando vínculo por conta da casa, como eu te falei. Mas da pessoa, do médium, e a pessoa não virar escravo do médium. Sim. O médium criar esse vínculo eterno. Eu dei 2 exemplos que comigo, eu gosto de dar os meus exemplos, que é assim a baixaria de Agrândia. A Carol, o que ela falou na última carta que meu pai deu? Falou, estava seu pai e sua mãe, eu quis receber do seu pai porque sua mãe não dá para... Eu não entendo muito o que ela fala, porque é mais complicado. Entende isso? E eu recebi da minha mãe pelo Bacelli e lá em Martim. Quer dizer, então, aí quando ela falou isso eu acho extremamente importante, até para desvincular, porque senão eu acabo, na minha opinião, acabo criando um vínculo não com o Evangelho, não com a doutrina espírita, eu crio um vínculo com o Diego. Sim, sim. Eu vou atrás do Diego. Exatamente. E aí vira tiete do médium, né? Isso aí realmente não pode existir. A pessoa tem que encontrar na carta a consolação para a sequência da vida dela. E não encontrar na carta uma âncora que vai prender ela a um médium, né? Eu expliquei para a pessoa, onde ela for, a ligação tem que ser com o ente querido dela. Sim, exatamente. Nós temos um exemplo bem bacana das mães lá do Rio Grande do Sul, da nossa nova caminhada. E elas fazem uma excursão. Elas saem lá do Rio Grande do Sul, elas vão em Neves, elas vão em Uberaba, elas vão passando em várias casas onde tem o trabalho da psicografia que elas conhecem e reconhecem como um trabalho sério. Tanto que o livro da nossa nova caminhada é uma união de vários médiuns. Tem o Newton, o Bacelli, o Alaor, que eu me lembro. E elas fazem essa romaria espiritual, né? Atrás da carta dos filhos. E os filhos escrevem no Newton, escrevem no Bacelli, escrevem no Alaor, e elas reconhecem em todos os lugares. Então elas não têm esse vínculo com o médium. Nós temos amizade com bastante delas lá, um grupo, por fazermos essa viagem até o Rio Grande do Sul com uma certa frequência. Então nós criamos um vínculo, óbvio, da mesma forma que eu criei um vínculo com o Alexandre, que eu crio um vínculo com as mães aqui em Bauru, que eu crio lá em Neves, nós criamos, porque estamos sempre no mesmo ambiente. Mas esse vínculo é um afetivo. Da mesma forma que ela sente gratidão pelo trabalho que nós realizamos, nós sentimos gratidão pela confiança e o amor que ela desprende para nós. O carinho que nós recebemos é muito grande. Então, é unicamente esse o nosso pagamento, né? É a sensação do dever cumprido, a alegria de ver um pai, uma mãe, um ente, qualquer que seja, sorrindo novamente. Onde ele encontrou ali a esperança, ele não encontrou as minhas mãos. Na realidade, ele encontrou, como se dizem os evangelhos, encontrou a Jesus. Certo? Agradeço então pela oportunidade de aqui estar com vocês, agradeço por quem nos acompanha pelas páginas do Centro Espírita Amigo do Bem e vamos nos despedir então. Para mim fazer a prece? Então vamos. Ana pediu para a gente fazer uma oração, um passe também, como ela já nos orientou ao início dessa fala, reservar um copo d'água para que esse seja fluidificado pelos amigos espirituais. Nessa água, eles sempre depositam o remédio, a homeopatia de Deus, que serve para curar na nossa parte espiritual todos os maus, todas as energias ruins que estão contaminando, que estão corrompendo a nossa matéria. Então, através da nossa fé, através da nossa esperança, pedimos e rogamos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a todos os seres que nos envolvem com seu amor e sua luz, que acolha as aflições dos nossos corações, das nossas famílias, dos amigos, de toda a humanidade. Possamos sempre trabalhar em conjunto com um bom pensamento desses que nos guiam, para que a nossa vida se torne mais leve, se torne prazerosa. Que diante de cada dificuldade a gente encontre nas orientações do Cristo o caminho a seguir, as forças para se levantar, a vontade de seguir adiante, de vencer, de triunfar. E lá na frente, quando nós observarmos que fomos fortes e superamos, já recebendo
a gratidão e as energias do plano espiritual, a gente possa voltar em acolhimento daqueles que sofrem. Ao exemplo de Jesus, nas palavras de Maria Dolores, pelas mãos de Chico Xavier, que negou a entrada ao céu porque havia ali um dos seus irmãos que ainda sofria, todos querendo entender qual alma bondosa deveria ser aquela que merecia tanto amor de Jesus, e ele disse que o irmão Judas estava em sofrimento e vai até ele. Cabe a nós interpretar nesse amparo do Cristo. Não devemos julgar qual for a atitude, o pensamento, a intenção equivocada das pessoas perante a nossa vida. Sabemos que nada no mundo é capaz de nos magoar além do nosso orgulho. Nós somos os únicos capazes de ofender ao nosso íntimo. Então, se nós tivermos amor com o próximo, compreensão, a compaixão ainda com a dificuldade que ele tem de evoluir, de crescer, nós entenderemos que estendendo a mão nós podemos promover não apenas o deles, mas também o nosso refazimento, o nosso aperfeiçoamento. Que Jesus então acolha os nossos lares, os nossos pensamentos, nos faça cada vez mais fortes, cada vez mais resilientes e cada vez mais amorosos, para que, seguindo as suas orientações, nós possamos sentir e compartilhar do seu amor. Muita paz.